Bem-vindos novamente à nossa aula de arte sobre criatividade. Sou a professora Darcilene, nossa segunda aula, dando sequência ao nosso conteúdo, ao nosso tema central. Qual era? Eu quero saber se vocês anotaram aí direitinho. Foi anotada a data direitinho da nossa aula? Eu quero saber. Então, assim, vocês vão criar o book de aula de arte. Vamos relembrar aquelas experiências e as linguagens que nós falamos anteriormente? Então, nós falamos da importância da criatividade, falamos do encantamento, de como é mágico se apaixonar pela leitura, pela educação. E como é importante estarmos comprometidos com o nosso conhecimento. Independente do papai e da mamãe dizer se vai estudar, não queira, vá, busque seu saber. O compromisso é seu, é para a sua vida. Normalmente, as pessoas dizem, eu não sei o que eu vou fazer com os meus saberes. Se reinvente, recrie novas possibilidades, mas acima de tudo tenha compromisso. Vamos lá para o nosso primeiro slide, que a nossa aula vai ser mais corrida agora. Então, em uma época, eu sabia desenhar, como Michelangelo. Mas precisei de toda uma vida para desaprender e desenhar como uma criança. Pablo Picasso. Olha o que ele vem nos dizer. É isso que nós queremos refletir. Às vezes nós deixamos de ser criativos, sabe por quê? Nós somos conteudistas. Nós queremos nota. Nós queremos resultado quantitativo. E aí nós perdemos a essência do processo da nossa aula de matemática. Nós perdemos a essência da nossa aula de biologia. Nós perdemos a essência na hora que eu me distraí, que eu não foquei minha atenção. Lá se foi uma concordância verbal da aula de português. Entenderam? Então, é interessante, o que ele coloca aqui para nós, é que, muitas vezes, nós somos muito técnicos. E para criar, isso é bloqueio da criatividade humana. As regras existem e são normais. Mas uma mente criativa, ela tem esse defeito. Muitas vezes, uma mente criativa, ela é transgressora. Esse é o perigo. Mas a transgressão, ela tem que ser de uma transgressão positiva, que não vá agredir a ninguém. Mas que ela possa, com essa transgressão, provar que aquilo que ela transgrediu é eficaz. Eu estava falando, na aula anterior, da questão de que não havia a possibilidade de ensinar arte para cegos. Há 20 anos atrás, eu fui transgressora. Fui considerada louca. Que bom que nunca fui normal. Eu provei e saiu o nosso livro, Tela Interior. O Reverso Revelado. Aonde se dizia que não era possível, nós fomos buscar respostas. E nós criamos 10 metodologias eficazes da museologia e da museografia ser adaptada. Há 20 anos atrás, quando nem se falava em inclusão e acessibilidade, a gente já trabalhava esse tema. E isso é romper paradigmas. Isso é construir a sua própria história, ser responsável pelo que você faz da sua educação e da sua formação. O que você faz com a sua educação e com a sua formação? Primeiro, você tem que amar aquilo que você faz. E segundo, trazer benefícios para a sociedade. Para isso que serve a nossa formação. Ninguém entra na formação para fazer maldade humana. Até fazem, mas não é a nossa história dentro da nossa aula. Com base na BNCC, nas dimensões do conhecimento,
nós queremos crianças, jovens e adultos que estão aí do EJA, né? Vou sempre puxar pelo EJA para estar potencializando vocês também no universo da arte, viu? Vamos lá. Então, a dimensão do conhecimento, segundo a BNCC, traz a criação como a produção intelectual da prática da criatividade. Professor, o que é isso? Me explique, que eu não entendi absolutamente nada, né? A produção intelectual da prática da criatividade. Então, quando eu tenho um processo criador, eu tenho o quê? Eu estou potencializando o meu pensamento e estou materializando ideias. Essas ideias podem vir na arte através da pintura, pode vir através do desenho, através da escultura, através da dança, através de uma encenação para o teatro, uma peça performática. Esse processo de criação pode também possibilitar novos inventos, como o Leonardo da Vinci, né? É mergulhar nesse universo e vão ver o que foi feito e pensado por este artista. Não só Leonardo da Vinci, mas você for buscar a história, eu recomendo. Vamos pesquisar a história das invenções do mundo. Desde que o homem, ele rompeu o mito da caverna, ele conseguiu, batendo pedras, que ele percebeu que saía uma faísca e que dali gerou o fogo. Esse homem nunca mais parou de criar. Então, é esse processo de criação e de produção que uma das dimensões do conhecimento vem potencializar para vocês. Tá? Crianças entenderam? Tá? Esse jovem aí hiperativo. Vamos aproveitar para falar dessa importância desse conteúdo para os professores especialistas, adequar essas aulas para os nossos alunos com necessidades educacionais especiais, com déficit de atenção, com déficit intelectual, com condutas típicas, com altas habilidades, com deficiência auditiva, com deficiência visual. Vamos lá preparar e adequar este conteúdo em arte para os nossos alunos, para que a nossa temática ela seja verdadeiramente inclusiva. Como eu posso ampliar este conteúdo para os alunos com baixa visão? Eu posso pegar este conteúdo e usar recursos ópticos. O que é recursos ópticos? Colocar numa boa iluminação meu aluno dentro da sala de aula. Ah, mas ele não está na escola agora. Não é verdade? Sim, mas aí eu posso orientar o pai e a mãe. Como eu posso explicar a melhor forma de mediar o conhecimento para todos eles. Mas sempre pensando que a nossa aula ela tem que atingir todos os nossos alunos. Entenderam? Esse é o nosso compromisso da Secretaria Municipal de Educação de Belém do Pará. É que nosso compromisso enquanto educadores é atender a diversidade humana, as particularidades. E aí, foi bom tocar neste assunto, porque logo em seguida vem a crítica, né, dentro das dimensões do conhecimento. Então, a crítica é a análise avaliativa. Essa análise avaliativa, dentro do processo de criação, é fundamental, porque é bom você ter um inimigo que não goste da sua criatividade. Ele é interessante, que ele lhe faz levar adiante. Tem gente que não gosta de inimigo. Eu gosto, eu quero todos perto de mim. Sabe por quê? Porque com eles eu vou aprender e vou modificar. Porque se você só tiver amigos, como você vai crescer intelectualmente? Se ele vai dizer que tudo que você faz está certo. Não, é bom ter os críticos. É bom ter essa análise crítica. Mas, acima de tudo, além desses que estão do nosso lado, é bom exercitar o nosso próprio senso crítico. Isso aí também a arte vai possibilitar. Aí entra a estesia, né? A estesia que é essa habilidade
de entender sentimentos, sensações e sensibilidade. Vamos voltar para o início das aulas? A gente entra sensível, entregue, apaixonado para ensinar. Porque se não for assim, eu fico na minha casa. Se não for para fazer o que eu gosto, que é ensinar, que é mediar conhecimentos, eu nem tenho sentido de levantar, nem de vida. O interessante é que eu me sinta brincando com muita responsabilidade ao ensinar. Isso é sensibilidade. Aí vem a expressão. Expressão é essa forma de materializar a ação em palavras, gestos, movimentos e entre outros. Tudo isso vocês perceberam que a professora fez na prática. Ela dançou, ela sorriu, ela dramatizou, quase chorou. Não foi? Então, tudo isso é conteúdos para serem trabalhados dentro desse processo das dimensões do conhecimento em arte. Aí vem a fruição, que é o ato do desfrutar com satisfação, que tem um pouco do que eu já falei. Sente prazer no que tu faz. Sinta prazer em ficar assistindo às nossas aulas. Sinta prazer de ampliar e modificar o seu conhecimento. Hoje tu já mudou, amanhã tu não será mais a mesma pessoa. É igual o relógio, o tempo. É igual a água, também não muda. Não muda, não. Não é a mesma. Você não é o mesmo. Hoje eu encontrei pessoas que já modificaram o meu dia e já deram sentido para o dia de hoje. E hoje o meu sentido do dia de hoje foi encontrar com todos vocês, nossos alunos do ensino fundamental, 8º e 9º ano. E como também sei que essa aula não vai só atingir vocês, não. Vai chegar para os pares de vocês, professores, diretores, para a sociedade de modo geral. E essa que é a importância justamente da aula através dessa telinha, através da televisão. Ela atinge um público em massa. Para uma boa crítica, é importante para evoluirmos. Nós estamos nos adequando a essa nova forma de ensinar. Mas eu queria dizer para vocês e refletir um pouquinho em cima ainda das dimensões do conhecimento com relação à crítica. Nada substitui nenhuma tecnologia. O professor, o educador, o abraço, o afeto, o carinho, a vontade de dizer: estou morrendo de saudade de te dar um abraço. Porque isso é humano, é a nossa necessidade. De abraçar, de correr, de ouvir os gritos performáticos de vocês na escola, dando vida àquele espaço. Aquilo é arte para quem observa, como eu, encantada pelo movimento da escola. Aí vem a reflexão, o ato de refletir, análise detalhada. Então, essa reflexão, ela é super importante dentro dessas dimensões do conhecimento. E eu quero colocar para vocês que todos nós agora estamos muito mais sensíveis, mais reflexivos, mais pensativos e muitos até com medo. Não fiquem, estamos aqui para modificar e mudar um pouquinho e trazer conhecimento, em vez de dizer: tem alunos dizendo que não vão voltar mais para a escola. Ao contrário, todos os nossos alunos do ensino fundamental vão voltar felizes, agora morrendo de saudade, de vontade, muito mais do que antes. Porque antes nem havia essa possibilidade de não frequentar a escola. Mas, de repente, tudo mudou. Agora, essa vontade de ir para a escola, eu acho que está, assim, tremenda, não é isso? Então, nós falamos da dimensão do conhecimento, mas agora eu quero deixar um pequeno tesourinho nessa aula para vocês, que ele vai servir para todas as disciplinas, tá? Então, eu vou colocar 12 maneiras para aprimorar o pensamento criativo. Então, na realidade, são dicas que a gente vai estar mediando para vocês. Papel, caneta ou lápis, o que tiver na mão agora. Vamos anotar? Vamos anotar, porque depois tem questões para resolver, tá?
Então, a primeira dica é cuidar da sua saúde física e mental, para suprir o cérebro com informações mais sofisticadas. Vejam bem, aí eu quero falar de 2 disciplinas aqui, importantes nessa dimensão, nessa primeira dica. Aula de ciências, aula de biologia e aula de educação física, nessa primeira dica. Por quê? Porque eu tenho que cuidar do corpo, da mente. Então, os alimentos saudáveis, tudo que é dado na aula de ciências, prestem muito atenção e levem para a sua vida prática, para potencializar seu cérebro. Tá? Vejam que o exercício físico é fundamental, mas tem algo lá em ciência que vai me dizer, potencializa, coloca açúcar para as conexões neurais ficarem mais potencializadas. E esses neurônios, brincarem com a vontade de conhecer e novas experimentações. E aí, pensando nisso, também a escola, ela pensa na melhor merenda para vocês. Mas tudo isso é arte? Se você não tiver um pensamento para analisar que tudo depende do teu olhar, o olhar ele tem que ser global, universal. Então, eu quero deixar um recadinho para vocês, alunos. Tirem o conhecimento como gaveta. Não existe isso. O nosso conhecimento, ele é híbrido. Ele é cheio de experiências anteriores. Híbrido. Eu trago, e ele é único para cada um de nós. A minha experiência, a minha aula, não é igual a qualquer outro colega que venha dar. Por quê? Porque envolve tudo que eu já li, tudo que eu construí. A Vygotsky vem defender o contexto sócio-histórico de cada um. E a realidade, agora, onde você está, vai influenciar. Se você já se alimentou, se você já se exercitou. Não fique na quarentena só comendo. Só na frente de um telefone, de uma televisão, de um computador. Não. Vá buscar essa dica, que é a primeira dica dessa responsabilidade com a sua alimentação e com exercícios físicos. Vamos passar para a segunda dica. Coragem para construir e superar o medo. É nas dificuldades que aprendemos a superar o medo. E olha nós aqui. Pensem que eu não tive medo de sair de casa para vir gravar a aula? Obviamente que sim. Mas superar o medo para estar aqui socializando conhecimento com vocês fez realmente transgredir. Mas com responsabilidade. Por quê? Porque tudo foi pensado e planejado para nos dar segurança. Isso é responsabilidade para superar o medo. Então, você ter medo, às vezes é bom. É bom ter medo. Um dos critérios, vocês sabiam, para ter um laudo de sanidade mental é ter medo? Sabiam disso? Este medo, em arte, ele é diferente. Você não tem que ter medo de errar. E aí eu quero voltar novamente para aquela frase de você buscar o espírito criativo de criança. Que quando eu chego na 8ª, 9ª série, eu perco o espírito da criatividade da criança. É a liberdade de expressão, de se permitir ao erro. É errando que você aprende. Mas com persistência, você também vai modificar. Esse erro se transforma em acerto. E aí tem uma autora, Fay Gostrov, que diz: o acaso da criação artística partiu de um erro. E você potencializa para um grande... Em arte, nada errado. A dica de número 5 é ter referência de pessoas criativas em várias linguagens e áreas do conhecimento. Isso é importante, você ter referências, pessoas que você... para mim,
referência quando eu penso na melhor literatura paraense, do melhor poeta. Volto, João de Jesus Parloreiro. Você tem que se apoiar em ombros de gigantes para chegar mais longe. E essas referências são fundamentais. Em todas as áreas, você tem que ter o compromisso de buscar e pesquisar. Quem é uma pessoa que é um ícone, que é uma referência? O que é um ícone? É uma imagem daquilo que você, um espelho, que você acha realmente que vale a pena. Para mim, Parloreiro é uma entidade evoluída, onde eu busco apaixonadamente fazer a viagem através da sua poética. E é uma cultura nossa. É interessante a gente conhecer tudo, mas valorizar nossa identidade, nossa regionalidade, é fantástico. Vamos para a dica de número 6, que é busca de interesse por ideias criativas, sofisticando o pensamento. Vocês acreditam que para ser criativo, do nada você é criativo? Não. Outra questão, nasceram com habilidades criativas e são seres superiores. Existe sim alguém que nasce com essa habilidade, que são os superdotados com altas habilidades. Tem pessoas que nascem com talentos que tocam piano aos 5 anos, que são doutores em física aos 18. Mas aí como explicar o que nós não conhecemos? Nós temos 100 bilhões de neurônios. Não usamos, nem os grandes gênios da humanidade chegaram a utilizar 30% do nosso potencial intelectual. É por isso que eu digo a vocês, é muito importante aflorar a sensibilidade, para que essa capacidade de reorganização e plasticidade cerebral, que é isso, professora? Pergunte, anote aí no seu caderninho, converse com a sua professora de ciências, peça para ela explicar um pouquinho de plasticidade cerebral, de potencializar os neurônios, dessa capacidade. Aí eu quero trazer um exemplo para vocês. Olha a importância de ser criativo e essa busca sofisticada de interesse por pensamentos. Veja bem, uma casa de abelha. Vamos pensar numa casa de abelha? Como você acha que será essa casa de abelha daqui a 50 anos? Faz o teu cérebro trabalhar aí. Vai ser a mesma casa de abelha. Não vai mudar. Mas eu vou te perguntar agora, como será as casas, os prédios, edifícios daqui a 50 anos? Aí sim, eu vou te dizer, vai ser totalmente diferente do que agora. Isso é a capacidade criativa de nos reinventarmos, de potencializar a criatividade para as necessidades que nós precisamos naquele momento. Próximo, vamos lá para a dica de número 7. Foco e atenção. É fundamental para aumentar os recursos linguísticos. Muito estudo para estimular a criação. É necessário estudos e estudos e estudos. Olhar revistas, ser curioso, ir atrás sabe, deixar esse cérebro com exercícios de potencialidade mental. Cada vez que você abre um livro, cada vez que você interage com um colega, com um professor, com seus pais, você está modificando o seu cérebro. As conexões, elas estão se reorganizando, porque a partir desse contato vem novos pensamentos. Então, busquem bastante potencializar esse universo criativo do conhecimento. Dica de número 8, estimule todos os sentidos diariamente. Como você faz isso? O que é estimular os sentidos? Quando você for comer, coma com prazer. Eu
Eu normalmente adoro misturar doce com salgados. Eu adoro dar trabalho para o meu cérebro. Sabiam disso? Eu sou um pouquinho louca e admito. Eu faço ele trabalhar mais do que o normal. Sabiam? Eu coloco açúcar e sal. As comidas agridoces, elas são fantásticas para deixar ele... Que gosto é esse? E está potencializando cada vez mais para identificar que se é muito convencional, ele não é criativo. Né? Então, boas leituras, materializar suas ideias, curiosidade. Gente, sejam curiosos. Poxa, nós vamos ter na próxima aula uma aula sobre educação do olhar. Sejam curiosos porque, aparentemente, você vê, mas não olha. É necessária a educação do olhar. Ser curioso é procurar algo a mais do que não era percebido, do que não era visto. Passam aqui. Muitos vão dizer, é um livro, mas ele tem textura, ele tem linhas, ele tem forma, ele tem conteúdo. Sejam curiosos, sejam apaixonados por tudo aquilo que está aqui na sua mão, no universo da educação e do seu universo concreto, do dia a dia.